Eles, O que você falou? Início, depois vocês assistem. Ok. Então vamos lá. Então vamos agradecer a Deus, nosso Pai, essa oportunidade que temos nessa noite de aprender um pouco mais sobre a doutrina espírita. Agradecido, Senhor, pela vida, por esses sistemas operacionais que nos ajudam a nos conectar com pessoas em vários lugares diferentes, levar e trazer dúvidas sobre a vida, sobre a espiritualidade. Ampara o nosso coração, ampara o grupo do centro de Itapoá, que eles cresçam, que eles se harmonizem cada vez mais e que as oportunidades aconteçam para todos. Graças a Deus. Muito bem. Aula 47. O que nós estamos fazendo aqui? Né? Vamos ver aqui. Ó. A gente está fechando a pergunta 148. Né, lá. Livro dos Espíritos, questão 148. E agora nós vamos entrar, ele vai fazer só o comentário de conclusões, né? Da 147 e 148, vai fazer uma conclusão e a gente vai entrar na próxima. Então vamos lá, conclusões, comentários do Kardec. Por uma aberração da inteligência, há pessoas que não veem nos seres orgânicos nada mais que a ação da matéria, e a esta atribui todos os nossos atos. Então Kardec está dizendo assim que os seres, como os vegetais, os animais irracionais e todo tipo, existem muita gente, e principalmente cientistas, mas vamos deixar eles de lado, que esses já são materialistas no geral, mas muitas pessoas atribuem que é só matéria, que ele não tem nada que seja espiritual. Então, vamos ver o que ele fala. Triste consequência. Se assim fosse, por que então o bem e o mal não teriam sentido? O homem estaria certo ao não pensar senão em si mesmo e ao colocar acima de tudo a satisfação dos prazeres materiais. O homem tem instintivamente a convicção de que tudo não se acaba para ele com a vida. Tem horror ao nada. Então, é assim, se assim fosse, né? Olha, o homem tem... Vamos pensar naqueles que são espiritualistas no sentido do ser humano, que tem uma alma, mas os animais não. Os animais são para nos servir. Isso muita gente acredita e a gente se serve dos animais até hoje. Mas a gente vai entendendo, estudando mais a espiritualidade, estudando os grandes que passaram aqui na Terra, que nós temos que amar a todos, amar ao próximo, mas o próximo não é só o ser humano. Mas o nível que nós estamos aqui no mundo, nós nem alcançamos isso, de amar o ser humano. Nem isso nós alcançamos ainda. Vamos alcançar isso num planeta em regeneração. Mas o amor ao próximo não significa só o ser humano, significa tudo. A todos os seres existentes, porque se você pensar que todos os seres são criados por Deus e eles têm uma energia, têm um princípio espiritual, eles também estão aprendendo de uma forma que a gente não entende, está fora do nosso alcance, mas eles estão aprendendo. E como nós somos seres mais evoluídos aqui na Terra, entre os seres existentes, dos reinos existentes, nós deveríamos ajudar esses seres. E muitas das vezes nós não fazemos isso, né? Vamos lá. Mas uma existência futura, vaga e indefinida, nada tem que satisfaça o nosso amor do positivo. E é isso que para muitos engendra a dúvida. Graças a comunicações espíritas, isto não é mais uma presunção, uma probabilidade. É a realidade que nos mostra a sua face, porque são os próprios seres de além-túmulo que nos vêm contar essa situação. Então, o que ele está falando é assim, olha, agora que o Espiritismo nos trouxe vários autores, vários espíritos, vários médios, vários livros, nos falando do mundo espiritual, nos falando de todo esse processo, nós não temos mais dúvida. Né? Não temos mais dúvida que existe a alma, que existe o espírito quando desencarnado e que os animais todos têm um princípio, num nível de evolução que eles estão. O espiritismo é o mais poderoso auxiliar da religião. E se assim acontece, é porque Deus o permite. E o permite para reanimar as nossas esperanças vacilantes e nos conduzir ao caminho do bem pelas perspectivas do futuro. Então você percebe que ele coloca a questão do futuro algumas vezes. Por quê? Porque, gente, principalmente nós espíritas, nós temos que
assim, todos os dias e na medida da nossa capacidade, nós temos que cultivar essa visão de fé. E fé tem a ver com o futuro. Fé é quando você trabalha pensando que algo vai dar certo, que algo vai ser bom, que está sendo construído algo, que o mundo vai ser melhor, que o ser humano vai ser solidário, que o ser humano vai ser fraterno. Tudo isso são crenças no futuro. Então, quando Jesus fala, o meu reino não é deste mundo, ele está falando de quê? De um outro local, de um futuro, de algo que não é acessível aqui ainda para nós, naquela época e nem hoje. Ainda não é. Então, quando a gente desencarna, a gente vai para o plano espiritual. E pode ser até que vá para um plano espiritual um pouquinho melhor, mas ainda é umbral, ainda é o processo da Terra, por causa da nossa capacidade, devido à nossa capacidade, né, de espíritos no nível que nós estamos. Então, o que está se colocando aqui são comentários feitos há 160 anos atrás, que é muito interessante e também ainda é interessante para nós, mas é muito mais óbvio para nós o que ele está falando, né? Que todo esse processo do espiritismo, trazendo a comunicação, trazendo as informações do plano espiritual na medida da nossa condição de saber, vai nos criando o quê? Uma consolação, uma esperança em que? Num futuro melhor, que a gente vai construir. É disso que ele está dizendo. E aí, eles fazem aqui umas conclusões. Aí diz, contra o materialismo e a favor da imortalidade da alma e espiritismo. Então, contra o materialismo, tem um erro de raciocínio que reduz a vida toda e sua complexidade à mera matéria. Então, é muito difícil para um cientista que é mais materialista acreditar em Deus? Mas eu acho mais difícil ainda a pessoa achar que só tem a matéria. Se for o cientista, acho mais difícil, porque ele entende a complexidade de um corpo. Ele entende a complexidade da química, da criação, quando ele pensa no universo. Esses dias eu e a Grace estava vendo um vídeo, não chega a ser um vídeo, é um desenho, falando de distâncias. Ele vai falar de distâncias do universo, é de dar nó na cabeça. E aí, quando um cientista estuda essas coisas, e quando ele estuda isso, ele pensar que isso é por acaso, que é só isso que sobra para ele, se ele não acredita em Deus, só tem um acaso, né? Então, isso é uma coisa contra o materialismo. Consequências morais e sociais nefastas. Ora, se não tem futuro, se a gente morreu, acabou. Se o que eu faço, eu posso me dar bem, e aí não vai acontecer nada, um dia eu morro de velho, e acabou. Oh, que beleza, me dei bem. Acabou. Isso é uma consequência nefasta. Não saber que você tem aprendizados a ser feitos mediante as coisas que você fez no passado. Aquilo que você aprende amanhã é do que você fez hoje. Isso também desaparece como materialismo. Impossibilidade de explicar a consciência humana. Bom, isso é uma coisa incrível. Boa parte do materialismo acredita na consciência, mas não consegue explicar. Não consegue. Né? Não consegue. E uma outra parte nem isso fala. Não fala desse assunto. E a gente sabe o que a consciência é. Né? Se a gente lembra, eu falei aqui, que Jesus diz que é na consciência que está o dedo divino, a luz divina, a nossa centelha, e o quê? Os nossos potenciais para ser desenvolvido. Então, o basicão, o mais importante está ali. Aí existe uma coisa contra o materialismo, que é o horror instintivo ao nada. Por que um horror instintivo ao nada? Ao nada, porque se é materialismo, morreu, acabou. Então é o nada, não tem mais nada. É o horror instintivo, porque o instinto é uma coisa que está dentro de nós, não tem como combater o instinto. Ele existe. Então, você não quer o nada, isso é instintivo, que algo tem que ter. Faz parte do instinto e cria-se um horror com relação a isso. Necessidade de um sentido para a vida. Todo mundo tem uma necessidade de ter um sentido. Qual o sentido da vida? Isso é uma coisa extremamente falada, discutida, debatida, e fica um negócio mal falado, vamos dizer assim, através do materialismo. E com relação a favor da imortalidade da alma e do espiritismo, existe uma convicção instintiva, então falou do instinto, né? O horror instintivo ao nada. Existe uma convicção instintiva. Convicção instintiva que faz parte do instinto do ser humano que existe algo
A gente pode até ir um pouco mais longe, que existe um Deus, e aí você pode tirar o nome de Deus e falar, existe algo, né, que a gente morre, algo acontece, não precisa querer entender o que é, a gente que é espírita, a gente tem uma ideia, mas não precisa entender, mas que existe algo. Isso é instintivo, não tem jeito, não tem jeito. Consolação e esperança, claro. Se você diz você morrer, você vai continuar. Lá, volta para cá, vai para lá, na medida que você aprende, que você cresce e evolui, você vai se tornando um espírito iluminado. Isso é uma consolação e esperança. Resposta às necessidades. Bom, resposta às necessidades, resposta às dúvidas que a gente tem, né? Um monte de interrogação que tem na nossa mente, principalmente quem não é espírita tem demais, né? Provas tangíveis, comunicações. As provas científicas do espiritismo cada vez está maior. Quem estuda o espiritismo sabe. Eu tenho, acho que eu nem tenho mais, eu acabei do ano. Existem alguns grandes cientistas, grandes, não é pouco grande, não, é cientista tipo prêmio Nobel, e quase prêmio Nobel, então é um nível alto. Cientista como William Crookes, né, que ele fez pesquisas científicas com relação à aparição de espíritos. Ele é um, mas tem um monte, tem um monte. E quando fala provas tangíveis, comunicações, é mediunidade, as comunicações com os espíritos. E tem um monte, né? E tem um caso de uma cidade que se chama, eu esqueci o nome, eu vou achar e vou mandar para vocês, é muito interessante. É uma cidade onde alguns cientistas se reuniram durante muito tempo num determinado local, e lá eles tiveram várias comunicações e várias várias manifestações materiais dos espíritos. E eles gravaram. Como é que é o nome do lugar? É um nome até estranho, mas eu vou achar, eu já vi e vou mandar para vocês. Isso são provas tangíveis. É um conhecimento que conduz ao bem. Bom, alguém tem dúvida que o espiritismo, principalmente calcado no Evangelho, é um conhecimento que conduz ao bem sempre, é evolução. E complementa a religião? Complementa. Porque ele tem coisas científicas, coisas filosóficas, né, dentro dos seus livros que complementam só o aspecto religioso. Então, esses são comentários de Kardec. Alguma dúvida? Alguém quer colocar alguma coisa, perguntar? Deixa eu só um minuto, deixa eu só ver se caiu aqui. Só um minutinho. Ok, então a Grace quer fazer um comentário. Vamos lá, meu irmão. Gente, nós estamos falando sobre essas questões contra o materialismo em favor da imortalidade da alma. É muito interessante que hoje mesmo eu estava estudando, que eu teria que fazer uma palestra no sábado sobre o Consolador Prometido. Jesus falou lá atrás, né, que nós espíritas tomamos como sendo o espiritismo. E não somente, né, o espiritismo, as verdades espíritas, aonde tiver verdades espíritas, tiver em outras religiões, outras filosofias, também tem essa parte consoladora. Né? Então, o interessante nisso tudo é a gente perceber que como é bom a gente tá interessado, porque essas coisas a gente sabe que mais cedo ou mais tarde nós teremos que tomar. Nós, espíritos que estamos nesse processo de evolução, nós teremos que ter conhecimento dessas coisas, inclusive para a nossa evolução, para nós melhorarmos, para nós evoluirmos, tanto moral quanto espiritualmente, a gente tem que ter noção dessas coisas espirituais. E partindo da premissa que se a gente viver só por conta da materialidade, a gente não se permite ter, por exemplo, o que nós estamos fazendo agora. Estudar a doutrina não é tão simples, não é um assunto assim tão interessante, mas é importantíssimo porque abre esse leque de informações que faz com que a gente tenha um objetivo maior, realmente a gente perceba que faz algum sentido, porque senão é só viver, faz o que quer, que quando você acabou a sua existência, acabou. E nós sabemos que não é, né?
É só olhar o mundo caótico que nós vivemos, as diferenças que existem às vezes, dentro da nossa própria casa. Nós somos resultado das nossas escolhas passadas. É por isso que existem tantas diferenças na vida das pessoas. Então, com essas convicções do que o Espiritismo nos traz, a gente tem uma chance melhor de nos melhorar, de nos esforçarmos, né, com consciência, com discernimento, com lógica, e, consequentemente, ter uma vida melhor posteriormente. Né? Então, bendito seja nós estarmos aqui estudando, abrindo nossa cabeça e vendo a lógica que tem na coisa. Né? Já não estamos nós apenas vivendo um dia após o outro, sem nem se preocupar. Né? Aqui viemos aqui, para onde iremos mais tarde. Né? A Grace colocou uma coisa interessante. Quando você conhece o Espiritismo, tem uma outra questão. Você assume uma responsabilidade maior. Você entra num universo de conhecimento em que te dá mais responsabilidade pelo que você está sabendo das coisas. Então, isso é uma coisa que a gente não pode esquecer. Bom, aqui nós estamos vamos falar um pouquinho de um outro assunto, que ainda é da parte 2, que essa parte 2 é longa, né, do capítulo 3, a questão 149 a 153. Aqui está falando da alma depois da morte, sua individualidade e vida eterna. São 3 coisas com poucas perguntas, mas isso é um assunto que vai discorrendo em outros capítulos também. Então, o que é a alma depois da morte? A sua individualidade, se permanece, individualidade no sentido de é você que está lá, né? Então, não foi para o todo e foi absorvido, né? E a vida eterna. Vamos um pouquinho. Então, questão 149. Em que se transforma a alma no instante da morte? Bom, a gente já sabe, né? Volta a ser espírito. Ou seja, retorna ao mundo dos espíritos que ela havia deixado temporariamente. Então, você desencarna, vai para o mundo espiritual. Não é o mundo dos espíritos no sentido de espírito só, mas lá tem um corpo também, a gente sabe disso, o perispírito. Né? Acho que alguém entrou aqui. Então, nós, quando desencarnarmos, não somos mais alma, somos espíritos. Então, espírito com um corpo que é o perispírito. A gente não perde o perispírito, ele segue. Né? E ele carrega o quê? É como se fosse um banco de dados. Tudo que nós aprendemos, de bom e de ruim, gente, as duas coisas, segue com a gente através das marcações que são feitas no nosso perispírito através do nosso corpo que teve uma doença, que teve uma dificuldade, que teve um problema mental, que teve depressão, que teve raiva, que teve ódio, que teve um problema físico. Tudo isso fica registrado no perispírito, que é a nossa bagagem. A nossa bagagem não é só as coisas boas que fizemos, é tudo. Não é tudo. Com o tempo, essas coisas são apagadas? São. Na medida que a gente vai evoluindo, essas marcas vão desaparecendo. É como uma ferida. Você tem uma ferida na mão e está lá machucado. Você olha, às vezes dói. Tá? Mas com o tempo, o que acontece? Aquilo vai desaparecendo, cicatriza, pronto, sumiu, acabou. O que significa isso? Você venceu uma dificuldade que você tinha, venceu uma doença, venceu um problema emocional, venceu um problema físico mesmo, né, que vai para o perispírito. Alguma dúvida nisso? Quer comentar, perguntar? Então, senão vamos em frente. Aqui ele faz um resumo do ensinamento dos espíritos. É o espiritismo em sua mais simples expressão. No intervalo de suas existências corporais, ou seja, o que é o intervalo das existências corporais? É quando você está no plano espiritual. É o intervalo. Né? O espírito está errante. O que significa isso? Errante. Errante significa o vai e vem que o espírito faz entre lá e cá, porque ele ainda é um espírito atrasado, então ele é um errante, está no grupo dos espíritos errantes. A erraticidade não tem duração determinada.
Nesse estado, o espírito é feliz ou desgraçado, conforme o bom ou mau emprego que tenha feito, dada a sua última existência. Ele estuda as causas que apressaram ou retardaram seu adiantamento, toma resoluções que buscará colocar em prática na próxima encarnação e escolhe ele mesmo as provas que acredita serem as mais próprias ao seu progresso. Porém, algumas vezes ele se engana ou sucumbe ao não perseverar como homem nas resoluções que tomou como espírito. Então, deixa eu ver se esse resumo continua, se a gente pode já fazer um resumo do resumo aqui. Não, então vamos lá. Então, o que ele está dizendo assim? Olha, o espírito, nos intervalos da existência corporais, ele está no plano espiritual. Mas ele é um espírito errante, ele não está definido, ele fica aprendendo aqui, aprendendo ali, volta para cá, volta para lá, ele está num processo de aprendizado. E ele diz ainda, olha, na erraticidade não tem tempo de duração, quanto vai ficar? 50 anos, 100 anos, 10 anos? Não tem. Mas também lá ele pode ser feliz ou não. Ah, mas como o espírito está na erraticidade pode ser feliz? Claro. Erraticidade, você pensa, é todo espírito que não é espírito puro, não é espírito superior, que não está no nível muito alto. Dali um pouco para baixo, é tudo considerado erraticidade. Precisa reencarnar? Precisa. É erraticidade. Agora, tem espíritos que encarnam, mas não precisa, vem como uma missão muito grande. Não é espírito da erraticidade, ele está fora disso. Pensa em Jesus. Né? É um espírito que encarnou aqui na Terra, encarnou a primeira vez aqui na Terra, veio há 2000 e poucos anos atrás, e ele não é um espírito da erraticidade. Ele veio encarnar aqui para outra coisa. E aí o que acontece? Ele fala mais. Ele fala que lá no plano espiritual, depois que você se adapta, que você está mais cônscio das coisas, você vai ter um planejamento da sua próxima encarnação. Vai entender, olha, você fez isso aqui, você não fez isso, você tem dificuldade com isso aqui é um problema grande para você. Tudo isso vai ser falado. Qual é o ponto? O ponto é que quando na Terra, encarnado, a gente tem dificuldade de ouvir essas coisas, que a gente não gosta, quando chega no plano espiritual, a gente continua não querendo ouvir. Esse é o problema. E aí a coisa não dá certo. Vai ser difícil. Então a gente precisa já se acostumar que somos espíritos ainda de um nível baixo, inferior, e com muitos defeitos. E principalmente o orgulho, a vaidade e o egoísmo. Então a gente não gosta de ser contrariado. A gente não gosta, ninguém gosta. Quanto menos você gosta, mais difícil você é como um espírito em evolução e mais dificuldade você vai ter de fazer seu planejamento no plano espiritual. Existem situações que são tão críticas que o espírito nem participa. É feito o planejamento, ele reencarna e ele vem para resolver as coisas como pode. O interessante ele está falando isso, que ele colocou aí, como vocês bem ouviram, que, via de regra, quando nós estamos no mundo espiritual, como espíritos errantes, nós programamos as nossas provas, aqui, aquelas coisas que a gente, com a lucidez maior, enquanto desencarnado, a gente percebe, olha, nisso eu errei, eu preciso reparar, então eu vou... Você participa do planejamento. Então, do planejamento, né? Mas só que, quando nós chegamos aqui, estamos encarnados, esquecemos, né, que nós nos comprometemos, aí a gente se revolta, a gente blasfema, fala, ai, por que comigo, né? E muitas das vezes nós mesmos optamos por ter determinadas provas, né, que certamente as provas, as dificuldades, têm um objetivo, não é só nos fazer sofrer, é para, de alguma forma, a gente ter algum aprendizado, a gente reparar falhas que aconteceram em outro momento. Né? Sim, exatamente. Então, por isso que é bom a gente ter essa explicação. Terminamos. Não. Então, gente, a gente ter essas explicações que o Espiritismo nos dá, na hora das dificuldades, a gente pelo menos tem essa consolação, né? De falar, de não se julgar tão relegado à sorte ou estar sendo punido de alguma forma. A gente tem
a certeza de que se estamos passando por algumas coisas difíceis é porque algum motivo houve e nós mesmos somos os responsáveis. Vamos pensar assim de uma forma simples. É simples, tá? Não é assim que funciona, mas só para a gente entender uma coisa. Imagina você reencarna, você está no mundo espiritual. No mundo espiritual você tem no seu nível espiritual que é desviação em provas, então você vai aceitar um pouco, não vai aceitar muito, e você não vai saber tudo que você fez nas suas vidas passadas. Não vai. Você vai saber algumas coisas de dificuldade que você tem, principalmente na vida anterior, vai fazer um link disso com coisas que você precisa fazer para ser melhor. Isso vai ficar muito claro para você. Você reencarna. Bom, passa a infância. Quando você chega a uma certa idade, você vai lembrar dessas coisas? Não, você não vai lembrar. E não é necessário lembrar. Esse é o ponto, isso que a gente precisa compreender. A forma é assim: todo ser humano terá a oportunidade de ser apresentado a caminhos que o leva ao crescimento, que o leva à evolução. Então, se você vem com um planejamento, o que acontece? As coisas vão acontecer, a vida vai te trazer as oportunidades para que aquele planejamento que está em você, que você não lembra, mas ele vai vir, a vida vai te trazer as situações. Para que, se você tiver boa vontade com a vida, e se você querer ler a vida e querer aprender com a vida, você vai cumprir o seu planejamento. E você vai perceber que, no final das contas, o planejamento é bem simples. Qual que é o planejamento que é bem simples? É vencer as nossas fraquezas, o egoísmo, o orgulho, principalmente. Quando você trabalha fazendo isto e tem boa vontade com tudo que tem na vida, dificilmente você não vai cumprir uma boa parte ou quase tudo do seu planejamento. Então não tem essa história, mas seria melhor saber o que foi que eu prometi. Não faz sentido, não tem que fazer isso. O que se vai dar é confusão, porque nós temos uma capacidade intelectiva ainda precária, então a gente vai começar a misturar alho com bugalhos e vai fazer confusão. Então qual é o ponto? O ponto é simples. Segue na sua vida lutando contra as suas imperfeições, busque saber as principais, luta, tenha boa vontade com a vida, com as pessoas, e a vida vai te colocando frente a frente com situações que são as situações que você precisa vivenciar. E não se preocupe. Mas ele não era melhor ter o detalhe? Não, não é. Deus sabe o que faz. Se fosse, ele faria isso. Né? Se fosse, ele faria isso. Vamos mais um pouco. E aí ele vem, né? Aí já é o Miramense, né? Então ele vem dizer: a alma depois da morte volta ao plano espiritual de onde veio. É como se estivesse internada em uma universidade, em contínuo aprendizado, e ao terminar o curso, voltasse ao campo de trabalho maior, a fim de se sentir mais livre no exercício das suas obrigações. Tá vendo? Essa é uma forma bonita de falar, nem sempre é assim não, né? Mas tudo bem. Essa é uma forma boa de ouvir, de falar. Ora, o que acontece com a Boana? Depois que ele morre, ele volta ao plano espiritual de onde veio. Ora, mas pode ser que você passe por situações difíceis, pode ser que não é exatamente assim, mas isso não importa. O fato é que você vai acabar voltando de onde você veio. Eu estava em Nosso Lar, voltei, mas não fui para Nosso Lar, mas depois você volta para lá. E por quê? Porque ali é como se fosse assim, uma universidade que você cursa em 2 pontos, aqui e lá. Porque lá também você aprende. Lá também você tem um processo de continuidade. Aprende aqui e aprende lá. Né? E aí ele vai se sentir mais livre, porque no plano espiritual, se você não está numa situação difícil, você está na média, numa situação, né? Você é muito mais livre para cumprir as suas coisas, para você fazer as coisas. O espírito encarnado deve meditar sempre que possa no mundo espiritual, nas comunicações dos espíritos com os homens e na reencarnação, pois o estudo dessa filosofia grandiosa irá abrindo caminhos para novos conhecimentos da verdade. A esperança irá tomando de mansinho seu coração, dotando a inteligência de maiores poderes para suportar os entraves da vida e renovando forças para vencer todos os problemas. Aprenderá, assim, como conservar a alegria em todos os momentos, por saber que sempre está cercado de espíritos compatíveis com seus pensamentos. Gente, olha quanta coisa bonita ele vai falando aqui. Ele está dando um recado, olha, sempre que possível, medite, pense no plano espiritual, pense nas comunicações, faça leitura sobre isso, né? Se envolva com essas questões. Por quê?
porque isso vai devagar na sua vida, trazendo companhias espirituais, trazendo proteção, né? E esses espíritos que são compatíveis com seus pensamentos vão ficar mais junto de você. Agora, depende dos pensamentos, depende das suas vontades, de quanto você é perseverante no processo de aprendizado e crescimento. Essa é uma mensagem muito boa, muito bonita, do Miramês. E aqui ele finaliza dessa maneira: quando chegar o momento da passagem para o mundo espiritual, estará o encarnado preparado para tal evento, com serenidade e esperança, e preparado igualmente para voltar ao mundo quantas vezes for necessária para a sua felicidade. Percebe como o Miramês ele coloca a coisa de uma forma filosófica, mas ele coloca assim que a coisa pode ser suave, não precisa ser sofrida a ida nem a vinda, pode ser suave. Porque a cada vez que ele vai, lá ele aprende coisas bonitas, vem para cá, ele se esforça, aprende coisas, e ele vai percebendo que vira um mecanismo de crescimento sempre. Então ele vai ver que ele está a caminho da felicidade, então não tem problema, não tem esse sofrimento. E tudo, voltando aqui, e tudo que acontecer, mesmo que sejam dificuldades, ele coloca aqui, são dificuldades do aprendizado. Isso é importante. Né? É como a gente falou no outro curso que a gente dá, eu acho que eu falei aqui também, se não falei, eu repito, que tem o Khalil Gibran, é um grande, já desencarnou, mas escreveu um livro maravilhoso, que era o Profeta, e tem um momento que ele fala sobre a dor, né? Sobre a dor. Então ele diz assim, a dor é como a casca da ostra que se quebra. A dor é a casca da ostra que se quebra e mostra a sua compreensão. Olha que coisa bonita. Então ele está dizendo assim, ó, você tem uma ostra, você tem a casca, né? E lá dentro tem alguma coisa. Então o que acontece? A dor faz o quê? Ela quebra a casca. E quando ela quebra a casca, ela quer estar te mostrando o quê? É uma dor. Mas ela está te mostrando se a compreensão da vida está ali. Só que a gente às vezes nega. A gente só sente a dor e sofre. Então, a gente não enxerga a compreensão que deveria compreender. Isso é profundo e tem tudo a ver com o espiritismo. Deixa eu ver que hora que nós temos aqui. Ô, Ruela, eu posso fazer uma colocação? Claro. Então, isso que você falou, eu acho bem interessante, que hoje eu estava refletindo justamente sobre isso. A gente, ser humano, às vezes, a gente não vai viver na vida, sim, por viver, né? A gente não para refletir, né? A gente não tem esse costume de olhar para a gente, né? Fazer um autoconhecimento, saber quem é você, aonde você está, onde você vai chegar, de onde você saiu, né? Essa evolução é uma coisa difícil das pessoas fazerem, né? Porque eu acho que mexe com uma coisa, às vezes, dolorida, enfim. E o Espiritismo mostra para a gente justamente isso, né? Para a gente ver a nossa evolução. Eu acho interessante isso. Né? Os espíritos normalmente não têm medo disso, né? De olhar para dentro e de ver que, né, tá evoluindo, tá crescendo, erra, aprende, cai, levanta. Eu acho interessante isso. É isso mesmo, Luciano, é isso. E olha, eu vou falar, a gente está aqui no livro 2. Quando a gente entrar no livro 3, vai ser um estudo um pouco diferente, que a gente vai falar do Evangelho e o livro dos Espíritos. Então, é o livro 3 junto com o Evangelho. E nesse falar com o Evangelho e o livro dos Espíritos, a gente vai entrar em alguns pontos, porque no Evangelho e no livro dos Espíritos, nesse livro 3, ele vai falar do homem de bem, o bom espírita e perfeição moral. 3 coisas que ele vai falar nos 2 livros que tem tudo a ver com autoconhecimento e reforma íntima. Então, o que a gente vai colocar lá, como primeiro ponto, não é nem quem somos nós, os nossos defeitos, não. Nós vamos falar o que é um ser humano. As pessoas não sabem. O que é um ser humano? O que compõe o ser humano? Isso já é um conhecimento importantíssimo para as pessoas que não têm. Parece simples, mas as pessoas não têm. Né? Como assim? Por que isso vem aqui? Por que isso é depois? Por que isso está mais acima, isso está mais abaixo? O mundo emocional, o mundo dos sentimentos, né? O mundo instintivo. Então, todo esse processo é um aprendizado importante para você começar a se conhecer. Olha, todo ser humano é isso aqui. Agora vamos nos conhecer onde nós estamos nisso aqui. Esse é um trabalho que a gente faz nesse estudo do livro 2, que a gente vai fazer
depois que a gente terminar, desculpa, no livro 3, depois que a gente terminar o livro 2. Gente, alguma pergunta? A gente não vai querer ir muito, porque a gente está sem o grupo principal, que é o grupo do centro, né? Então, a gente quer fazer uma aula um pouco mais curta para eles aproveitarem. Mas se tem alguma coisa, alguma pergunta, alguma dúvida, por favor. O que eu penso... Fala. Não, o planejamento espiritual, né? Que estava Oi? o planejamento espiritual é sempre de lá para cá, né? Que, não, foi uma coisa bem anterior, que não foi recente que você falou. Você mencionou até do nosso lar, que nós estamos lá, é uma continuação, mas na hora do planejamento, nós fazemos esse planejamento só lá, no plano espiritual, nunca aqui, né? Quando parte daqui para lá, né? A gente não planeja nada, não é isso? O que é o planejamento? Na verdade, a gente fala planejamento espiritual, mas é planejamento reencarnatório. Isso. Você vai reencarnar, você está no mundo espiritual, claro. Isso mesmo. Então, se você vai reencarnar, existe seres lá, seu protetor e outras coisas mais, que vão fazer um planejamento junto com você. Isso é a melhor hipótese, tá? Junto com você, e vai mapear, olha, as suas dificuldades são essas. O que a gente precisa aqui, vencer, né? O que você precisa vencer primeiro, porque também não vão colocar... Cobra prestações. Primeiro, acho que isso aqui eles vão te dar a opinião do planejamento, né? E sempre vão respeitar o livre-arbítrio, mas vão deixar bem claro, olha, isso aqui é importante vencer, senão você vai se atrasar. Quer dizer, todo esse processo é feito lá para beneficiar o máximo possível o reencarnante. No nível evolutivo que nós estamos, nós somos seres ainda muito difíceis de conduzir. Porque quando você reencarna, percebe? Você nasceu numa família, você não sabe que tipo de pai, de mãe, de irmão, de casa, de pobreza, de riqueza, você não sabe nada. Nasceu. Chegou um ponto da vida que vai começar a vida a trazer para você o quê? Situações que têm a ver com o seu planejamento. É isso que a vida faz. Então, a vida, tem uma dificuldade aqui, vamos trazer. Só que você entende que quando você tem dificuldade em algumas coisas, a vida te traz exercícios exatamente em cima daquelas dificuldades. E aí, se a criatura não consegue vencer a rebeldia, porque esse é um problema sério, a nossa rebeldia, nosso endurecimento, ela vai errar de novo. Esse é o ponto. Porque você tem que perceber que a responsabilidade de compreender a vida, compreender o que ela está falando, o que ela quer dizer, o que eu posso fazer para ser melhor, é nossa, é só nossa. Não importa, tem que se virar e entender. Mas aí eu dei a dica. Qual que é a dica? Olha, primeira regra do jogo, ponha na cabeça assim, sempre vou ter boa vontade com as pessoas e com as coisas que vierem de meu encontro. Ponto. Você fazendo isso, você já abre um leque imenso para a vida te ajudar. Segundo, a casca da concha quebrou, quer dizer, veio uma dor. Opa, o que está lá querendo me abrir a compreensão? Ponha isso na cabeça. Com esses dois pensamentos simples, que são profundos, mas simples, você consegue entender um pouco melhor a vida e você consegue ir no seu planejamento, mesmo que seja difícil, porque não é fácil. No nível espiritual que nós estamos, um planejamento de crescimento não é fácil. E a Grace falou uma coisa interessante. Eles fazem isso em prestações, por quê? Porque nós não temos competência para pagar uma dívida pesada. Isso não tem. Então a gente sofreria muito e cairia em desespero, fica louco. Então eles vêm assim aos poucos. Na medida que você vai aprendendo, vai se fortalecendo espiritualmente, aí sim eles vão te cobrando. Mas na medida que você cresce espiritualmente, também você resolveu um monte de coisa que ficou para trás. Então, entende? É uma questão de perseverança mesmo. O mais interessante disso tudo que a gente tem nessa consciência desse mecanismo de como funciona, o que acontece? A gente se esforça, a gente se observa melhor, se percebe mais.
Eu sei exatamente e penso que vocês sabem exatamente aonde que a gente precisa melhorar. Os principais pontos. Os principais. A nossa fragilidade, onde a gente pisa mais na bola, onde a gente percebe, se a gente for fazer uma análise bem honesta, nesse ponto eu preciso melhorar. E se a gente tiver dúvida, vamos fazer uma regrinha básica. Se a gente tiver dúvida, pense assim, tem duas ou três coisas que todo mundo tem. Então vai nelas, não precisa ficar procurando muito. É o problema do orgulho, é o problema do egoísmo e da vaidade. Essas três coisas todo mundo tem, ninguém escapa, muito raramente. Então, se você já sabe, então, peraí, não precisa ficar gastando muita energia, vou nisso aqui, vou me esforçar nisso aqui, você já fez um progresso imenso. É isso, gente. E vamos nos esforçar todos os dias, não perder a oportunidade de ser a cada dia um pouquinho que seja melhor, de ser com a gente mesmo e com o nosso entorno, a gente ter boa vontade, procurar ser mais útil. Faz disso um mantra na vida, gente. Boa vontade, boa vontade. E aos poucos a gente vai se melhorando, a gente vai se libertando desse karma, às vezes, negativo, e a gente vai se melhorando com certeza. Esse é o propósito. E, consequentemente, vamos merecer uma próxima vida mais suave, né? Com menos desafios, menos dificuldade. Muito bem. É isso. Estamos sentindo, o pessoal do Sul que for nos assistir, sentimos muita falta de todos eles, todos vocês, né? E semana que vem estaremos juntos aqui, se Deus quiser. Você faz a prece para encerrar? Faço. Então vamos agradecendo a Deus, nosso Pai, pela oportunidade dessa noite, de estarmos aqui reunidos, aprendendo juntos. E isso é muito importante. Aprender é fundamental, mas é só uma parte. O aprender, eu sempre digo que é a forma. A essência é o que você traz do aprendizado para dentro de si e se transforma. Então agradecemos a Deus, a Casa Espírita, que hoje teve um probleminha de comunicação, mas está gravada a aula, graças a Deus. E nós vamos ficando por aqui, pedindo a Deus, nosso Pai, que abençoe a todo esse planeta que passa por momentos muito difíceis. Obrigado, Senhor, pelo teu amor, por ter nos criado, e que assim seja, graças a Deus. Assim seja. Tchau, meninas, Lu, Ana, Laninha e pessoal do Sul. Um beijo para vocês quando nos assistirem. Boa noite. Boa noite. Estamos Boa fechando. noite para todos, assim seja.